A imprensa escreveu, descobriu, repercutiu e discute e debate a presença de uma criminosa condenada em audiência no Ministério da Justiça. Luciane Barbosa, mulher de um traficante preso, compareceu ao Ministério da Justiça em 2 momentos, abril e maio. E aí, o jornal Estado de São Paulo revelou essa presença dela. Ela foi condenada a 10 anos por organização criminosa, associação para o tráfico. E é absolutamente inconcebível a gente imaginar que uma bandida consegue ir para uma audiência no Ministério da Justiça. É inacreditável imaginar que essa senhora é recebida por uma autoridade, o secretário de Assuntos Legislativos, que a encaminha para uma outra autoridade, que é o secretário nacional de Políticas Penais, é recebida pela ouvidora nacional de Serviços Penais, é recebida pelo diretor de inteligência penitenciária, é de se perguntar o que tem a ver essa palavra inteligência. E começou uma grande confusão em torno disso, porque com estes fatos que eu descrevo, uma bandida vai ao ministério que cuida de combate aos bandidos, Ministério da Justiça e Segurança Pública. É para deixar os bandidos do lado de dentro da cadeia, não do lado de dentro do Ministério da Justiça. E, no entanto, a bandida estava do lado de dentro do Ministério da Justiça. Com estes dados apenas, com essas informações que eu estou aqui compartilhando, é para condenar, não é o Flávio Dino, é o Flávio Dino, é o presidente da República, o presidente da Argentina, o presidente do Peru, do Chile, né, o presidente da OEA, da ONU, todo mundo que tem autoridade é condenar todo mundo, porque é escandaloso. Realmente um escândalo. Como é que pode? E aí o Flávio Dino, que é o especialista em dar palpite sobre a vida dos outros, nessa hora calou a boca. Ele simplesmente disse: nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho, aquele jeito dele, arrogante, presunçoso, irônico, chato. Foi lá e se defendeu. Mas ele não defendeu o que aconteceu. Ele não explicou o que aconteceu. Ele não fez aquilo que ele faz toda vez que tem um enrosco com um adversário político, como, por exemplo, quando deu uma confusão em São Paulo com a polícia no Guarujá. Aí ele sentou a porretada. Agora na Bahia, que está o caos, aí ele não fala nada, porque são os aliados políticos. Então o Flávio Dino é aquele da resposta seletiva. Se é amigo, ele defende ou silencia. Se é inimigo, ele senta a burduna. E agora, nesse caso, se defendeu e não falou muita coisa. Então, pelos fatos que eu descrevi, pela atitude do Flávio Dino, também é absolutamente condenável o comportamento dele. Deveria ter pedido desculpa, deveria ter imediatamente tomado as providências que acabaram sendo anunciadas no Diário Oficial, uma mudança de procedimento para a entrada de pessoas e tal. Ele deveria ter pedido desculpa ao país, devia se comportar como se tivesse envergonhado, porque afinal é o time dele, recebeu uma bandida, né? É o time dele, pessoas que ele botou lá receberam uma bandida. Não adianta ele dizer, eu nunca recebi. Não existe o ministro diferente do ministério. Claro, você não pode responsabilizar o ministro por tudo que acontece no ministério, mas ele é o responsável administrativo. Então ele tem que pedir desculpa, sim. Como presidente da República é o responsável por todo o governo, ele é responsável por todo o Ministério da Justiça e deveria, sim, se comportar de um jeito um pouco mais, digamos assim, não vou dizer corajoso, mas um pouco mais leal ao governo e ao ministério. Posto isso, posto que o ministro da Justiça está errado na atitude, posto que a bandida nunca deveria ter entrado lá, posto isso, nós estamos discutindo esse assunto e eu tenho notado essa discussão feita na imprensa, como se no Ministério da Justiça a gente pudesse esperar um comportamento próprio do FBI, da CIA, como se o Brasil fosse hiper organizado, hiper arrumado, como se nos palácios estaduais, onde trabalham os governadores, como se nas assembleias legislativas, como se em todos os lugares, os outros ministérios, as secretarias estaduais, todo mundo tivesse sistemas de controle incríveis. Só no Ministério da Justiça é que realmente
não houvesse um controle, não havia, né? Porque agora começou a haver um controle razoável. E não é esse o caso. A verdade é o seguinte, a administração pública no Brasil é uma baderna. É uma completa baderna. A gente fala em serviço de inteligência, mas o serviço de inteligência, até o serviço de inteligência, ele é meio limitado. Veja o que aconteceu no 8 de janeiro. Os caras conseguiram invadir os prédios públicos. Cadê os sistemas de inteligência funcionando? Cadê o sistema de inteligência da polícia funcionando? Cadê a polícia funcionando? Cadê os sistemas de controle funcionando? Não tem sistema de controle que funciona coisa nenhuma. Então é aquilo. Uma ex-deputada, e aliás o Brasília é repleto de ex-deputados, ex-ministros que pedem audiência e conseguem audiência por essa posição, porque são ex-deputados, ex-senadores, ex-ministros, ex-secretários, ex-qualquer coisa. E aí, graças a isso, eles levam todo mundo que eles querem levar para as audiências. E conseguem. E conseguem. Cadê a regra para a entrada dos lobistas que ocuparam postos no governo? Os ex-deputados podem entrar no plenário. Os ex-senadores podem entrar no plenário do Congresso Nacional. Por que se eles são ex? Né? A gente tem ex-militares fazendo isso. A gente tem uma festa em Brasília. E nesse jogo, nessa festa, uma ex-deputada chamada Janira Rocha foi levar um grupo de pessoas para o Ministério. Entraria em qualquer lugar, como entrou. Conseguiu ir no Conselho Nacional de Justiça. Vai em tudo que é lugar. Consegue entrar no Congresso Nacional. Consegue entrar em qualquer lugar. Consegue entrar em qualquer gabinete. É assim que funciona. Talvez agora não entre mais no gabinete do presidente da República. Mas já entrou gente no gabinete do presidente da República que não puxaram a capivara para saber se era bandido, se não era bandido, se tinha folha corrida, se não tinha folha corrida. Os sistemas de controle no Brasil são ridículos. Ridículos. Isso na iniciativa privada também é ridículo. Vai chegar uma comitiva numa empresa, eles não vão checar, não checam o passado de todo mundo e pode um presidente de empresa aparecer ao lado de um bandido. E essa pessoa, essa tal Luciane Barbosa, essa gangster aí, só não estava do lado do Flávio Dino por acaso. Por acaso. Não é que o Flávio Dino já sabia, porque quando ele fala assim, nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho, parece que ele checaria a capivara dessa cidadã. E mais, e se ele checaria e não orientou ninguém no Ministério a checar, ele também está fazendo um trabalho porco. Deveria ter exigido, desde que entrou, uma checagem, que não exigiu. Então, ele também, mais uma vez, pela nota dele, mostra que está errado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não achar, cobrar. Olha, eu sou crítico ao Flávio Dino, já deu para perceber várias vezes, falei, fiz críticas ao comportamento exibido dele, essa mania dele de falar sobre tudo e todos, desde que sejam adversários, e elogiar tudo e todos, mesmo que esteja errado, desde que sejam aliados, né? Mas nesse caso aqui, a gente não pode botar a régua lá em cima e falar, nossa, que coisa absurda, como que eles deixaram entrar? Eles deixam entrar qualquer um. Esse foi o que o Estadão pegou. Quantos vagabundos já passaram pelo Ministério da Justiça? Quantos vagabundos já passaram por todos os ministérios, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto e pelo Supremo Tribunal Federal? Eles entram. Não há sistemas de controle, não. Então, esse caso pode ser importante, pode ser um divisor de águas, para a gente começar a pensar num sistema de controle verdadeiro, eficiente, que deixe os bandidos do lado de fora dos gabinetes, se possível do lado de dentro da cadeia. Isso sim. E não a gente ficar fazendo um carnaval em torno de uma história que é um nojo, que é uma vergonha, mas a gente só subir a régua porque é o Ministério da Justiça, aí fica uma briga ideológica. Os caras do Bolsonaro batendo, os caras que não gostam do Flávio Dino batendo, aí já fala, a candidatura do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal está comprometida e tal, porque um secretário de Assuntos Legislativos recebeu uma bandida que era parte de uma comitiva e ninguém checa nada. Os caras pegam, dá o RG, qual é o RG, qual é o CPF, aí fotografa o RG. Você acha que daí eles vão lá e puxam? Olha, estamos olhando aqui pelo nosso sistema de informação. Não existe isso no Brasil. Isso não existe no Brasil. Quero saber aonde é que existe esse sistema de controle institucionalizado desde há muito tempo. Agora, muita gente, talvez, a partir de agora, comece a colocar. Tomara que a gente coloque. Agora, não vamos subir a régua só porque se trata de um exibido polêmico que é o ministro Flávio Dino. Esse episódio é lamentável, merece críticas, merece reflexão,
Mas não vamos achar que ele era um ponto fora da curva, não. Ele era a curva. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.